Olá, gente! Estou aqui de novo. Tudo bom com vocês? E aí, você, mulher? Como é que você tá? Você, rapaz, já agradeceu hoje? Antes de assistir esse vídeo, fecha esse vídeo, dê pausa. Dê pausa. Agora, vá lá agradecer a Deus. Porque você tem um celular, você tem um computador para estar assistindo esse vídeo, né, meu irmão? Então, vamos lá, vamos começar esse vídeo. Bom, gente, nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou contar a minha história pra vocês, minha história de vida, quem eu sou, como é que eu vim parar aqui, né? Bom, não sei quantos sabem, eu tenho 22 anos e a minha história é que desde os 17 eu tento medicina. Gente, não tem sido fácil, é um assunto bem delicado pra mim, mas eu aprendi com Deus que é um assunto que tem que ser compartilhado porque outras pessoas vão ser ajudadas com isso. Desde o começo da minha caminhada, eu sempre fui, gente, uma pessoa extremamente elétrica, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... não gosto de ficar parada, entende? Eu não gosto de ficar parada. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Eu sou muito agitada, enfim. Então, pra mim, era super necessário que eu terminasse o ensino médio e começasse a minha faculdade. Porque esse período de ficar sem fazer nada era um tormento pra mim. Mas quando eu terminei o meu ensino médio, eu decidi estudar por conta própria, eu decidi não entrar em nenhum cursinho, decidi, enfim, me desenrolar. E aí eu percebi que não era tão fácil assim como eu imaginaria, né? Não era um caminho tão fácil de ser prosseguido. E foi aí que eu comecei a minha busca por cursinhos, por isso, por aquilo outro. Foram anos muito complicados, gente. E, pra ser bem sincera, nos 3 primeiros anos de tentativa, foram uns anos bem complicados, assim. Eu tive depressão, eu tive crise de ansiedade, tive crise de pânico, foram momentos muito complicados na minha vida. Eu emagreci muito, cheguei a pesar, gente, 36 quilos, por incrível que pareça. Foram momentos muito complicados da minha vida, porque as únicas coisas que se passavam na minha cabeça era por quê? Por que comigo não dá certo? Por que eu tento tanto e não posso? Por que a vez de todo mundo chega e a minha não chega? E era um pensamento que eu tinha todos os dias da minha vida. E nada me trazia paz, gente. Era uma coisa assim... Era um pesadelo. Era de verdade um pesadelo. E com o tempo foi passando, foram momentos realmente muito complicados, gente. Pra quem vive essa vida de vestibulando, sabe como realmente é difícil. Porque você tem que mesclar a sua saúde mental para poder enfrentar uma única prova em um ano. E aquele tem que ser seu dia bom, tem que ser seu dia que você tá bem mentalmente. Então você tem que ficar bem com isso, fora estudar, que é bem puxado. E, bom, no ambiente do próprio cursinho eu enfrentava muito dessas questões porque é realmente um ambiente muito complicado de se viver, porque é um ambiente onde as pessoas vão lhe pressionar, é um ambiente onde as pessoas vão te cobrar muito, é um ambiente onde as pessoas vão te julgar pela sua idade, pela sua história, de onde você vem, entendeu? É um ambiente muito complicado. E realmente, enfim, só sabe quem passa por isso. Mas durante todo esse processo, a minha família, graças a Deus, me apoiou muito. Eu tive essa honra, esse privilégio. E eu sou grata por isso. Muito grata a Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse privilégio, mas eu tive esse privilégio, fui agraciada com Deus, com a minha família, que me apoiou, me apoia muito. Ao longo desse tempo, eu fui ouvindo muito, principalmente do meu pai, da minha mãe, que a minha condição não necessariamente tinha que ter por culpada a mim mesma. Eu não sou culpada porque ainda não passei, porque eu me esforço, eu vou atrás, mas o meu tempo ainda não chegou. Meu tempo ainda não chegou. Não sei porquê. Deus ainda não me disse porquê. E meus pais foram inculcando isso na minha cabeça, sabe? O Senhor também foi falando comigo. Eu fui me tratando todos esses anos, fui me cuidando, fui para psicólogos, fui diagnosticada com muitas coisas e fui me tratando. Fui medicada, né? Fiz tratamento.
E foi melhorando, com o tempo fui melhorando. Mas, gente, não deixou de ser difícil. Não deixou de ser difícil. Ainda é difícil. E de lá pra cá, eu aprendi a agradecer. E eu descobri que era isso que faltava. Eu comecei a ser grata, gente, porque na minha trajetória de cursinho, eu fui descobrindo que eu não estava lá por acaso. Eu não estava no cursinho por acaso. Eu não estava lá só para tomar meu tempo, sabe? Eu não estava lá só para estudar. Pessoas tiveram vidas transformadas por causa disso. Eu pude compartilhar a mensagem de Cristo para essas pessoas. E eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus. Uma das pouquíssimas histórias que eu pude compartilhar dentro do cursinho foi de uma jovem que, enfim, eu mal a conhecia a princípio e eu não sabia das condições dela, do que ela estava vivendo, do que ela estava passando. E certa vez eu estava conversando com o meu namorado, na época, eu estava conversando com ele sobre, enfim, fazer círculos de oração, né? Fazer lista de oração pelas pessoas e tal. E eu e Daniel, a gente estava falando sobre isso, sobre, poxa, quem é que a gente vai orar? Por quem a gente vai orar, né? E aí era na campanha da igreja, até sobre, acho que era 5 amigos de oração que você tinha que colocar lá. E faltava só um pra mim, ele já tinha dito os dele. E eu já tinha dito 4, faltava só um. E eu pensei, poxa vida, quem é que eu vou colocar? Porque eu queria colocar uma pessoa assim, sabe, bem específica. E eu falei, amor, calma aí, eu digo já. Deixa eu pensar, eu vou orar aqui, saber quem é que Deus quer que eu ore por essa pessoa, enfim. Porque Deus sabe quem está precisando de oração. E aí eu parei, fui orar. E não sei porquê, no final do dia, era um domingo, no final do dia eu pensei, poxa, eu vou orar por fulana, por essa menina. Eu nem tinha contato com ela muito, assim, do cursinho, ela era bem calada, bem reservada. E eu decidi orar por ela. E eu e meu namorado, nós oramos por essas pessoas. E no outro dia, na segunda-feira, quando eu cheguei no cursinho, assim que eu a vi, eu disse, poxa, eu orei por você ontem. Foi tão legal. Enfim, pedi para que Deus o protegesse, pedi para que Ele cuidasse de você. E no mesmo instante, a menina desabou. A menina começou a chorar. Copiosamente. E eu, poxa, o que tá acontecendo? O que foi que eu falei de errado? O que foi que eu disse? E aí eu a chamei para um canto, a gente começou a conversar e ela me explicou, gente, que no domingo, no dia anterior, à noite, justamente quando nós fizemos a oração, ela estava prestes a cometer um suicídio. Os pais dela eram de uma determinada igreja, eles iriam para o culto, ela iria ficar sozinha em casa e ela iria cometer essa atrocidade com a vida dela. E eu fiquei sem acreditar naquele momento, naquele instante eu fiquei em choque total. Sem acreditar no que estava acontecendo, como Deus é misericordioso e como a graça dele, entende? Abrange todos. Quando você se permite ser grato pelas coisas que Deus te dá, quando você esquece, sabe, a dor, quando você tenta deixar um pouquinho de lado e focar no que Deus te dá, na oportunidade que Deus te dá, as coisas mudam e pessoas são transformadas. E essa menina me falou, Rebeca, eu não sei como, mas naquele horário a minha irmãzinha começou a ficar com febre, a tossir muito, e ela precisou ficar em casa. E eu acabei que não tive outra escolha a não ser cuidar da minha irmã. Gente, e foi assim que eu dei estudo bíblico pra ela. Entende a essência das coisas? Você tá entendendo agora como é que Deus trabalha? A gente tem que começar a se apossar das oportunidades que Deus nos dá, das bênçãos e das graças diárias que Deus nos dá. Porque se você não se apossar delas, a sua vida não vai ter sentido, minha gente. Sua vida não vai ter sentido. Eu poderia muito bem passar aquele domingo, em vez de orar, enfim, com meu namorado, eu poderia simplesmente ficar reclamando o domingo inteiro porque eu estava fazendo cursinho. Por não ter passado em medicina ainda. Por estar sofrendo tanto, tantas noites sem conseguir dormir, depressão, ansiedade, medicamentos para tomar e tudo mais. Eu poderia passar meu domingo fazendo isso. Mas naquele domingo eu decidi esquecer isso, sabe? E orar. E pedir a Deus interceder pela vida de outras pessoas. Decidi fazer da minha vida um instrumento de bênçãos. E é isso que Jesus quer que você faça, meu irmão. Hoje,
Eu continuo vivendo experiências incríveis dentro do cursinho. É uma vida muito difícil, não é fácil. Eu vou falar bem baixinho um segredo. Não é fácil, eu ainda sofro muito. Mas Jesus já me libertou de muitas algemas. Muita coisa. Muita coisa. Porque Ele me ensinou a ser grata. E eu não parei por aqui. Eu ainda preciso aprender muito sobre gratidão. E eu espero que com essa série, com essa conversa aqui que a gente está tendo, com esses versículos, com todas essas palavras aqui que a gente está tendo, que eu e você possamos aprender a ser mais gratos. Amém? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, porque a gratidão, a graça que emana do trono de Cristo, ela vem até nós, mas ela não para por aí. Ela atinge outras pessoas. Desde o momento que a gente decide deixar para lá as coisas pelas quais reclamar e optar por escolher as que temos para agradecer, esses parâmetros, meu Deus, nos ajudam a alcançar outras pessoas para o Teu reino. E essa é a essência dessa série, meu Deus. A gratidão, ela vai além de dizer obrigado. A gratidão, ela alcança pessoas para o Teu reino. Essa é a essência, meu Deus. Nos ajude, meu Pai, por favor, a sermos gratos, a focarmos no Teu reino. Nos ajude a lembrar que essa terra é passageira e que o Teu reino virá e não tardará. Nos ajude a focarmos nisso. Nos abençoe essa pessoa que também está assistindo esse vídeo, a essa série. Que o Senhor coloque nela graça imerecida, graça. Em nome de Jesus. Amém. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.